Curso Básico de Lógica de Programação. Eu sou Vanessa Balbo, construindo o aprender. Vamos falar sobre algoritmos. É a partir de um algoritmo que a gente desenvolve um programa. Então vamos entender a definição de algoritmo. É uma sequência de passos encadeados e ordenados de maneira lógica a fim de atingir um resultado específico. Não só em programação, mas no dia a dia a gente também utiliza o algoritmo. Uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo. Você tem lá uma sequência de passos encadeados, que são: separe os ingredientes, coloque numa tigela, mexa, leve ao forno e depois tire. Essa seria aí uma lista simples de atividades que você tem que fazer na hora de fazer um bolo. Então, é uma sequência de passos encadeados, ou seja, um depois do outro, e ordenados de forma lógica. Também um manual de instrução de um aparelho eletrônico também é um algoritmo. Ele diz assim: retire o aparelho da caixa, coloque uma pilha, uma bateria, aperte um botão ou outro até que você consiga configurar da maneira que você deseja. No caso de programação, um algoritmo é uma sequência de comandos encadeados e ordenados de maneira lógica com o objetivo de fazer com que o computador execute um programa. Então, vamos ver aqui algumas características importantes do algoritmo. Cada passo ou instrução do algoritmo tem que estar na ordem correta de execução. Veja, eu não posso dizer para mexer os ingredientes antes de colocá-los dentro de uma tigela. Então, essa ordem lógica tem que ser obedecida. No caso de programação, essa ordem ela é bem definida pelas regras da lógica de programação. E cada instrução tem que ser clara e precisa, não pode haver dúvida. Uma instrução não pode ser ambígua, porque o computador não tem noção, ele não tem critério para decidir ou tirar a dúvida. Cada instrução tem que ser clara e precisa, não pode haver ambiguidade, porque o computador ele não tem senso crítico de avaliar o que quer dizer essa instrução. Ele tem que receber uma ordem clara, lembre-se que ele executa a ordem mesmo que ela esteja errada. Então, dê uma instrução clara e precisa. Ele deve ter início e fim bem definidos, ou seja, o passo, né? A instrução, ela deve ter um início e um fim bem definido, até porque o que marca o início de uma instrução é o fim da outra instrução. Até porque o que marca o início de uma instrução é o fim da outra instrução, porque são passos encadeados. Outra coisa que um algoritmo, ele representa fielmente um raciocínio lógico, né? Um pensamento correto, um pensamento baseado em lógica, ele vai representar fielmente esse raciocínio. Pode ser representado de maneira textual ou gráfica. A gente vai ver que um algoritmo ele pode ser escrito assim como se escreve uma receita de bolo mesmo, né? Passo a passo, escrevendo linha a linha, de maneira textual, de maneira com português coloquial, ou ele pode ser escrito em linguagem de programação, daí a gente já chama de programa, né? Um programa, né, nada mais é do que um algoritmo escrito em alguma linguagem de programação. Ou ele pode ser representado de maneira gráfica, que são com os fluxogramas, os diagramas de fluxo. A gente vai ver mais à frente aí como é que se utiliza os símbolos gráficos para representar um algoritmo. E um algoritmo tem que ser finito, ou seja, ele tem que ter um ponto de início e um ponto de fim. Ele pode ser longo, ele pode ser complexo, extenso,
mas em algum momento ele tem que delimitar o final de um algoritmo.